ali sentadinha e eu me lembrei que a última vez que eu vim aqui, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Obrigada, Deus abençoe. Eu vim enferma, irmãos. Preguei enferma. Mas hoje eu estou curada. Aleluia. Talvez você esteja na minha situação da última vez que eu vim, enferma. Deus viu eu subindo aqui doente, fraquinha, talvez precisando de sangue. Nem o casal que me trouxe sabia disso. Acredito eu que não sabia disso. Mas o Senhor sabia. Tem coisas que a gente não conta para ninguém, mas nosso amigo Espírito Santo sabe. Não é quem não está aqui que está fazendo falta. Quem está aqui é que vai ser abençoado com a palavra. Amém, Pai. E Deus me fez lembrar ainda há pouco, enquanto o Espírito Santo fez eu lembrar que na última vez eu estava enferma e que hoje eu estou curada, Ele me fez lembrar daquele homem que tanto tempo estava à beira daquela água, esperando o anjo mover, só que não via ninguém por ele. Ele não desistiu. E há muitos aqui que já desistiram. Já desistiram. Desistiram de um parente, desistiram do esposo, desistiram do filho, da esposa, do pai, da mãe. Não desista. Sabe por quê? Porque se um anjo não mover as águas em seu favor nessa noite, o próprio Jesus vai vir aqui e vai te levantar e vai dizer: toma teu leito e anda. Porque há uma atitude que você tem que tomar em nome de Jesus. Amém? O Senhor está vendo o teu coração. Eu não tenho essa habilidade de olhar para você e dizer o que está se passando. Várias vezes Deus, pela misericórdia, já me revelou. Mas muitas vezes eu gostaria de chegar pertinho de você e te entregar aquilo que você veio aqui ouvir. Mas o Espírito Santo, que está bem amigo de você, bem juntinho, sabe o que você veio. Ainda que você feche o seu quarto para ninguém ver o que você está falando com Deus, eu quero te dizer que nesta noite Deus vai falar o que na intimidade você tem falado com Deus. Você crê nisso? Que Deus quer falar contigo nessa noite? Amém? Abra sua Bíblia em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. É noite da família. É noite que Deus quer falar com a família. E essa palavra mostrou que quem disse isso era um homem de família. Tanto é que ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa servirão ao Senhor? Que tipo de atitude você tem tomado para provar que essa frase está ecoando no seu coração? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor em Josué, capítulo 3, versículo 5. Apenas o versículo 5 inicialmente. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu sei que a tua igreja já orou por mim, Senhor, mas eu não vou abrir mão dessa oportunidade de te pedir. Senhor, fala conosco. É certo, Senhor, que o Senhor falou ao meu coração algo poderoso, mas eu posso atrapalhar, Senhor. Não permita, Senhor, que o Senhor possa falar, transformar, curar, restaurar, trazer à existência poder e autoridade na vida dos meus irmãos desta noite. Senhor, usa a minha vida, fala no coração do teu povo, transforma-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos, por misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu lugar. Amém. Glória a Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O povo de Israel, há 400 anos, orava pela promessa. E aí Josué trouxe o povo. Moisés já não estava com eles, porque quando a gente tem alguém
de peso do nosso lado, alguém que tem experiência do nosso lado, a gente se tranquiliza muito. Chega uma hora que Deus tira o Moisés do nosso lado. E aí vai ser só você e Deus, entende? Sabe aquela hora que você gostaria da pastora estar ali, ela não vai estar? Sabe aquela hora que você gostaria que seu esposo estivesse ali, mas ele não vai estar? Sabe quem vai estar do teu lado? O próprio Deus. E Deus queria que Josué entendesse isso. Josué estava sempre perto, mas não era a vez de Josué. Josué nunca passou à frente, esperou a vez dele. E chegou a vez de Josué. E aí era a hora dele mostrar para o povo de que Deus era com ele. Eu acredito que as mãos ficaram geladas, a perna tremendo, né? Assim que a gente fica quando a gente tem uma responsabilidade muito grande. E aí a gente tenta se esforçar para que a nossa capacidade faça alguma coisa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Em nome de Jesus, confia em Deus. Por mais que você se dedique, ou que você tenha habilidades, tudo isso precisa ceder àquele que está falando através de você. Amém? Deus queria isso de Josué. Deus escolheu Josué para aquele tempo. E Deus tinha dito para Josué: não temas, porque eu sou contigo. Essa frase precisa fortalecer o crente todo dia. Sabe por quê? Porque na hora que você vai fazer a prova, você vai dizer assim: eu estudei, só que parece tudo diferente, você não entende nada, e aí você vai ver a nota lá embaixo. Não é assim? Quantas vezes acontece comigo isso na faculdade? Estudei 3 dias para uma faculdade. Sabe quanto eu tirei, irmãos? Me perdoe de falar uma coisa dessa. Tirei 1,5. Estudei muito, tirei 1,5. Eu falei, pronto, vou ficar reprovada. Estudei muito, meu filho. Mãe, você está estudando demais. Dessa vez você vai passar. Sabe quanto eu tirei? 6,5. Passei pela misericórdia, porque eu tinha tirado 8,5 da outra vez. Às vezes a gente se esforça, irmãos. A gente faz o nosso melhor e ainda não é o suficiente. Sabe o que é suficiente? Não temas, porque eu sou contigo. Entre eles e a promessa existia, sabe o quê? Um rio, o Rio Jordão. Você pode dizer assim: hoje está tudo bem, estou bem com meu esposo, estou bem com os meus filhos, eu não sei por que você está falando isso. Mas se você não se santificar hoje, você não vai ter maravilhas amanhã. Tem pessoas que quando passam por problemas, vão no pastor, vão no irmão, vai ali, vai na irmãzinha e diz: ora por mim, e chora porque está passando um problema. Só que a gente precisa fazer como Ezequias. Escutou uma palavra da parte de Deus, veja bem, dizendo que ele ia morrer. Ele se calou, irmãos? Se calou? O que ele fez? Orou, chorou. Quando precisamos buscar por Deus, quando a luta se levanta, a gente precisa santificar o Senhor. Santificar um jejum ao Senhor. Isso não é coisa do passado, não. É muito agora. Jejua, se separa para o Senhor e você vai ver Deus fazer maravilhas. Amanhã, mas o amanhã de Deus pode ser daqui a 1 minuto. Pode ser daqui a 1 mês. O amanhã de Deus é não é? O tempo de Deus é diferente do nosso. Eu queria que Deus tivesse me curado no dia que eu vim aqui, que eu estava aqui fervorosamente acreditando na minha cura. Demorou, depois disso, quase 1 ano para Deus me dar essa vitória. Quanto tempo você está esperando? Aquele povo, alguns ficaram pelo meio do caminho, mas no nome de Jesus, não fique pelo meio do caminho. Santifica um jejum ao Senhor. Não espera que alguém ore por você, que alguém te dê uma palavra profética, positiva ou negativa, para que você vá buscar o Senhor. Amém? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará, é certo, irmãos, fará maravilhas no meio de vós. Amém? Glória a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Quando a gente se separa, quando a gente deixa um tempo, é muito bom, né? Às vezes a gente separar a família, fazer um programa, mas tem uma hora que você vai ter que dizer: chega um pouquinho para lá, e aí é um momento de você e Deus. E era isso que Josué estava chamando, aquele povo. Olha, Deus está realmente preparando algo maravilhoso, mas o nosso papel hoje é de santificação, consagração, buscar a presença de Deus.
Olha, como é bom a gente ter uma vitória, mas as pessoas se esquecem que para ter uma vitória é necessário uma luta, é necessário uma aflição, não é? É necessário uma peleja para você saber que Deus está contigo e Ele é o Deus de vitória, amém? Ele é o Deus da batalha, dele pertence a guerra, a Ele pertence a guerra. Quando a guerra se levanta, saiba de que lado você está, porque se você estiver do lado de Deus, a vitória é certa. Se você estiver pelejando contra Deus, meu irmão, que triste, né? Pelejar contra o Senhor, a não ser no caso de Jacó, que ele ficou ali lutando com Deus em favor de algo que ele precisava da vitória da parte de Deus. Eu não estou falando esse tipo de luta, eu estou falando quando você sabe que Deus quer que você faça algo, que você abra mão da televisão, ou que você abra mão da internet por um tempo, ou que você abra mão da comida por um tempo, ou que você abra mão de alguma coisa que você gosta muito por um tempo, para buscar e ver a resposta de Deus na sua vida. Irmãos, um vai ter que ir para o joelho, os dois podem ir juntos, e a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se pode romper. Você pode apregoar o jejum dentro da sua casa. Como é difícil desligar tudo, telefone, internet, Xbox, sei lá o que é o nome dos Playstations aí, para fazer um culto doméstico. Mas é isso que o Senhor está falando. A família que luta unida, que ora unida, Deus dá vitória para todos. Mas quem está fazendo prova é o meu filho. Chama todo mundo e ora por ele. Mas quem está com dificuldade no trabalho é meu esposo. O chefe está perseguindo o meu esposo. Mas a luta é sua, esposa. A luta é sua, menino e menina de Deus. Sim, o problema é do papai, mas a gente tem que reunir todo mundo. A vitória vai ser da família. Quando um vence, todos são vencedores. A minha vitória precisa ser a tua vitória. A minha dificuldade precisa ser a sua dificuldade. Isso não é só na igreja não. É tão bonito um irmão orar pelo outro, mas isso precisa acontecer dentro das famílias, das nossas famílias, dentro da nossa casa. E era isso que Deus estava falando comigo, que ao santificar, as maravilhas começam a acontecer. Não é bom a gente ter um testemunho para contar? Como é bom poder subir aqui e contar, Deus fez essa maravilha, né? Eu estava quase indo embora, mas o Senhor me trouxe de volta e me deu mais anos de vida, graças a Deus, né? E Deus pode fazer isso para você, porque é muito fácil chegar para você e dizer assim, olha, Deus pode te curar, e Deus vai te curar. Mas se você não pagar o teu preço, que testemunho você vai dar? Olha, quando no maior momento de dificuldade, que eu já estava sem forças, eu falei, eu acho que eu não vou amanhecer. Deus mandou o meu pai, alguém da minha família, para entrar no meu quarto e dizer, filha, por que você vai se entregar? Não se entrega não, minha filha. Meu pai cantou um cântico assim, oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Filha, Deus está aqui contigo. Eu precisava tanto ouvir essa frase naquela hora. Aquela frase me deu forças para o amanhecer, ir ao médico, e aquilo ali foi a decisão para hoje eu estar aqui. Deus usa os nossos familiares. Um dia eu estava chorando, era por volta de 1 hora da manhã, eu estava com o rosto no chão, a boca no chão, meu joelho no chão, minhas mãos no chão. Sabe quando a gente fica assim chorando no chão? Eu estava assim, na minha sala chorando. Meu filho na época tinha 5 anos de idade. Ele acordou no meio da noite, foi lá e falou, mãe, eu sonhei que um anjo entrava pela porta sem a porta abrir. Ele era grande, tinha asa que batia no teto, atrás tinha uma porção de flechas, aqui tinha uma espada. 5 anos falando do jeitinho dele. E ele entrava, mamãe, ele falava assim para você, não tenha medo, a farinha não vai faltar, nem o azeite. Olha, irmãos, eu estava muito.
no auge da minha crise dentro da minha casa, um vendaval no meu lar. Nessa época eu estava passando muitas dificuldades. Eu estava desempregada, sem saúde, sem meu marido, sem ninguém. Geladeira, só tinha água para os irmãos verem. Mas eu fui para o joelho buscar o Senhor. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Sabe o que Deus fez? Deus restituiu meu esposo com amor e carinho para mim. Deus fez meu filho ver as nossas orações atendidas, ver eu e o meu esposo de mãos dadas e ver o nosso amor a cada dia mais forte. Deus, quantas vezes orei só eu e o meu filho? Hoje nós oramos nós três. Essa semana a gente falou, não, antes de comer, nós vamos orar aqui, demos as mãos e oramos, Senhor, eu estou planejando comprar uma casa, se isso for da sua vontade, abençoa e mostra pra gente onde é. Mas se não for, Senhor, tira esse sonho do nosso coração. E as coisas estão caminhando para esse sonho acontecer. Santifica, em nome de Jesus. No auge da crise, você vai ter uma experiência do Deus que enxuga as suas lágrimas, do Deus que vem e te carrega no colo, do Deus que visita você no lugar onde ninguém vê. Olha, a tristeza transforma o coração do homem. Quem só vive sorrindo, quem só vive com alegria, não sabe o que é a transformação de um Deus que vem e muda de cativeiro para exaltação. Mesmo que você tenha um sonho impossível, parece difícil porque as coisas ao redor dizem não. Deus pega este sonho, planta no teu coração para Ele mostrar que Ele é teu Deus. E quanto mais as coisas vão ficando impossíveis e mais difíceis, mais Deus diz, confia em mim. Não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, hoje eu tenho vários testemunhos de transformação. O que você precisa para você passar a separar um dia na semana? Deus nos deu os 7. Deus nos deu 24 horas. Por que você não pode separar 2 horas e 40 do teu dia para ouvir louvor, exaltação, fechar a porta do seu quarto e buscar? Ah, mas eu não lembro. Põe o celular para despertar. Glória a Deus, Ele desperta quantas vezes você quiser. Né? Você pode botar de 1 em 1 hora. Ele desperta, você fala, glória a Deus. Aí você fica, de 1 em 1 hora, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia de louvar a Deus. Você volta de 1 em 1 hora, Ele vai despertar e você vai dar um louvor ao Senhor. Olha que lindo. Você pode botar para louvar. Põe Ele para despertar um louvor. Quando Ele tocar, você canta junto e diz, Jesus, esse louvor é para Ti. Canta junto. Ninguém precisa saber. Separa um tempo para Deus. Santifica um louvor, um momento, uma hora, um dia, uma semana, um mês. Separe-se para Deus, porque amanhã Deus tem maravilha para você. Você crê nisso? Eu quero profetizar sobre essa sua vida. Estende a tua mão. Senhor, eu profetizo maravilhas para quem ouvir a tua voz nesta noite. Senhor, eu profetizo milagres nesta noite. No nome de Jesus, Senhor, eu profetizo famílias restauradas. Eu profetizo a cura do Senhor na alma. Perdão da parte do homem para a mulher, da mulher para o homem. Perdão do filho para o pai, do filho para a mãe, do neto para a avó e vice-versa. Senhor, eu profetizo bênçãos sobre esta igreja no nome de Jesus. Santificai-os, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu queria abrir um parêntese para falar sobre Jesus, sobre a volta do Senhor. O povo estava saindo de um lugar de cativeiro e indo em direção a Canaã. Nós estamos vivendo assim. Se a gente não se santificar, irmãos, nós vamos ficar. Entende isso? Se você não abrir mão de coisas que vão te pesar, porque o que aconteceu com aquele filho de rei? Daniel estava lá e entendeu que aquela escrita era a mão de Deus, porque ele já era santificado, ele entendia, mas aquele outro rei, ele não. O que ele fez? Foi pesado na balança e foi achado em falta. Quem está em santificação não fica achado em falta. Pelo contrário, quando o Senhor chegar, nós estamos caminhando para Canaã. Estamos.
Mas existe sim algo que a gente precisa a cada dia abrir mão em favor. E como você abre mão disso? Pela tua força? Não. Santificação. Consagração. Abrir mão é difícil, irmão. É difícil. Dizer que é fácil santificar. Você vai fazer um jejum, vem um filho, fala uma coisa que você sente vontade de responder. Você fala assim, glória a Deus, aleluia, Senhor. Né? Não vou responder, só Deus sabe que você está em Jesus e não pode sair da graça. Você fala, amanhã a gente conversa sobre isso, tá bom? E você fazer o jejum não é difícil, seja sério. É a vizinha que chega para falar alguma coisa que você não quer ouvir, que é vida alheia, né? É uma televisão que de repente você passa e vê coisa, você é Jesus, não estou nem vendo televisão, mas só o sangue de Jesus, não é assim? Jejum é difícil, irmãos, mas Jesus fez jejum 40 dias. Ele não está pedindo isso da gente. Santificai-vos. Abre a mão daquilo que está te separando de Deus. Amém? Para quando o Senhor voltar, a gente caminhando para lá, sejamos achados não em falta, mas pronto para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Amém? Voltando ao texto, diz assim, no versículo 10. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Irmãos, sabe para que a gente passa dificuldade? Eu queria que vocês repetissem comigo esse versículo. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Então, para que serve a aflição? Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Para que o desemprego? Para que a enfermidade? Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Aleluia. Amém? Para que a tristeza? Para que você conheça que o Deus vivo está na tua vida. Para que as dificuldades, irmãos? Existia um Rio Jordão, Deus podia pegar aquele povo e colocar eles lá dentro, botar um terror, né? Um anjo só acabou com o exército. Deus poderia abrir aquele mar sem precisar nada. Sabe o que Deus fez? Deus disse para Josué para mandar a arca ir lá na frente. A arca tocou na água e aquele mar se abriu. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você? Que Ele está indo na tua frente. É o Senhor que está indo na tua dificuldade e está abrindo essa dificuldade para você passar. Não importa se é desemprego, o Senhor está indo à tua frente para abrir as portas em seu favor para você passar. Não importa qual é a aflição, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nisto nós vamos ter experiências com o Senhor. Deus não poupou Jesus da cruz. Deus não tem que poupar você, não tem que poupar mim. Graças a Deus que Deus não me poupou, porque eu tenho uma experiência de um Deus que cura, de um Deus que restaura, um Deus que renova o amor dentro do coração. Deus renova o amor do esposo pela esposa, do filho pela mãe, pelo pai. Deus sara as feridas da alma. Deus cuida dos filhos dele. Olha, o povo foi andando no meio daquele mar e a Bíblia diz que a arca parou no meio. Sabe o que Deus quis mostrar para mim? Que eu entendo e eu vou ministrar sobre a tua vida. No meio do pior momento da tua vida, Deus está ali contigo. No meio da aflição, Deus está contigo. Ele não vai só na frente, não. Ele está ali no meio. Ele te carrega, amém? Graças a Deus que temos um Deus que não só vai à nossa frente, mas caminha do nosso lado. Isso é coisa de amizade, isso é coisa de amigo, que você dá a mão e diz, vamos atravessar a rua, e você atravessa. Vamos lá, hoje é dia do enterro do seu pai, você dá a mão e vai lá com a pessoa, não é assim? Isso é coisa de amigo. Deus quis mostrar pra gente que Ele é amigo, Ele vai no meio da dificuldade. Deus está contigo de mãos dadas, dizendo, eu estou contigo. Aleluia, amém? E tem mais. Depois que eles chegaram em terra seca, Ele falou assim, cada tribo pega 12 pedras e coloca como memorial diante de mim. Sabe por quê, irmãos? Até hoje, diz assim, até hoje as pedras estão lá como memorial. Você tem alguma coisa que Deus mudou? Quem tem, levanta a mão. Que Deus fez na tua vida. Pega
essa experiência e guarda para os dias que você estiver sem fé. Porque, como dizem Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Você pode amanhã estar sem esperança. O inimigo, ele tenta roubar aquilo que te dá confiança em Deus. Pega aquela pedra desse milagre e apresenta ao Senhor. Senhor, eu me lembro que na minha juventude o Senhor fez isso. Senhor, eu me lembro que lá atrás o Senhor restaurou a saúde do meu filho, da minha filha. Senhor, eu me lembro que lá atrás eu orei para o meu esposo e o Senhor abençoou. Não se esquece do que Deus já fez, não. Põe isso como memorial na presença do Senhor, amém? Deus quer que você traga a memória. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Aleluia. Eu sempre tive empregos assim, saía de eu sentia que não era bom. Por exemplo, eu estava num emprego que trabalhava de domingo a domingo. E aí eu falei, Senhor, eu queria um emprego que domingo pudesse não estar na tua casa. E eu gostaria que o Senhor abrisse uma porta de emprego que o domingo estivesse na sua casa. E Deus abriu as portas, graças a Deus, no emprego que eu não trabalhava domingo. Aí eu fui e falei, Senhor, obrigada por esse emprego, eu estou satisfeita com esse emprego, mas eu gostaria de um emprego que eu ficasse sábado e domingo em casa, porque aí eu trabalhava de segunda a sexta, eu ia ter mais tempo para descansar e domingo eu ia para a sua casa. Aí Deus, como pai, tá bom, minha filha, vou te dar esse emprego. Me deu, graças a Deus, fiquei um bom tempo lá, graças a Deus, fiquei 8 anos. Aí eu fui e falei, Senhor, eu preciso de um emprego. Eu sei que esse emprego está uma benção, mas eu preciso de um emprego que quinta-feira eu não trabalho porque eu tenho que estagiar. Aí foi no meu trabalho um senhor e falou, filho, você não quer trabalhar comigo? Por quê? Eu preciso só de uma menina para me ajudar, não sei o que. Eu falei assim, mas diz uma coisa, quinta-feira é meu estágio. Ah, você pode ficar em casa quinta-feira, não tem problema. Eu falei, você não vai me descontar? Não, que isso, eu quero só ficar de quinta-feira, não tem problema. Trabalhei de segunda a sexta com a quinta-feira em casa. Só que Deus me chamou para trabalho missionário. Eu tinha que ir para Jocum, e a Jocum, você sabe, você tem que ficar lá. Aí eu fui pedir demissão. O patrão ficou muito zangado. Muito zangado. Menina, eu faço tudo você vai me deixar na mão. Olha, meu Deus está me chamando. E eu vou ter que pedir demissão. E eu pedi demissão de novo. E fui para a obra. Aí, um tempo atrás, eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, eu sei que está na hora de eu trabalhar, por que o Senhor não abre a porta para mim? E passou 1 ano, passou 2. E aí alguém, usado por Deus, falou assim, olha, você já viu um soldado levar marmita para a guerra? Alguém aqui já viu? Alguém já viu soldado ter que ir na loja comprar uniforme, o boot? Já? Ah, tá. E alguém já viu alguém que é soldado ter que ir lá na loja de armas para comprar arma, munição? Não? Ah, então Deus falou para mim, o general de guerra sustenta o soldado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí as portas não se abriram para mim, mas meu marido ganhou mais 2 empregos. Ele não está aqui porque tem que trabalhar aqui, tem que trabalhar ali, né? Mas Jesus está me sustentando. Aí eu olhei para o chão na rua e achei uma pedra. E eu falei assim, Deus, no dia que eu esquecer que o Senhor é meu general e que o Senhor é que paga a minha conta, faz eu olhar para essa pedra. E eu boto essa pedra em cima do meu armário. Quando eu abro o armário, eu dou de cara com a pedra. Hoje, se eu esquecer que eu não tenho emprego, se eu quiser ficar triste porque todas as minhas amigas têm emprego, eu vou olhar para aquela pedra e vou dizer assim, meu general é que me sustenta. Eu estou no meio da batalha e eu vou vencer no nome de Jesus. Não importa se tua carteira está assinada por quem quer que seja, se você está trabalhando numa multinacional ou se você está trabalhando numa empresa onde só é você e o patrão. Deus é teu general, é Ele que te exalta, é Ele que te sustenta, é Ele que te apoia, Ele está no comando da nossa vida, amém? Deixa Deus dirigir. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Usa essas pedras, essas pérolas que foram geradas na aflição para a glória de Deus, amém? Para terminar, esse versículo que eu acabei de ler, o 10, ele continua. Ele não diz só, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Ele continua e diz assim, e que de todo lançará de diante de vós, quem?
os cananeus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Aí eu fiquei pensando, Senhor? Deus vai lançar de longe. Aí eu falei, Senhor, quem são os heveus, os jebuseus? É a minha dificuldade. O Senhor vai lançar de todo. Não, o Senhor vai lançar só um pedacinho. Fica tranquilo que a enfermidade é toda tua. Não, de todo o Senhor lançará fora. De todo. Talvez você fique dizendo assim, mas é tanto tempo que eu estou esperando uma pessoa para andar comigo, para caminhar comigo, e Deus está demorando. De todo o Senhor fará essa bênção na tua vida. Deus não é Deus de metades. Deus é um Deus que de todo Ele faz em favor da sua vida. Deus é um Deus que está trabalhando enquanto você espera por Ele. Deus é um Deus de todo, de totalidade. Ele quer agir na sua vida em todas as áreas. Ele nesta noite está chamando você à santificação, porque Ele tem essa maravilha para fazer na sua vida. Ele quer fazer essa maravilha, amém? Deus é um Deus que faz maravilhas no nosso meio, mas tem uma parte que é a nossa parte. A parte dele é fazer maravilhas. A parte dele é no meio da igreja dar um testemunho para cada um. Mas a nossa parte qual é? Santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não for para o teu quarto, você não vai ter uma jovem abençoada do teu lado no futuro. Se você não for para o teu quarto chorar com a boca no pó, talvez haja esperança, você não vai ver seu marido convertido. Alguém tem que pagar o preço de clamor diante do trono de Deus. Porque quando você vai, Deus já mandou os anjos trabalhar. Você precisa fazer isso. Vai para o teu quarto orar pela sua mãe, porque Deus vai tratar com a vida dela em nome de Jesus. O problema é que a nossa fé é tão limitada. Será? Mas não fez até agora. Vai fazer, está fazendo. E o Senhor, a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus é verdadeira, que o Senhor vai completar a obra dele até os dias de Cristo Jesus. Você crê nisso? Deus está trabalhando enquanto você está vindo buscar. Enquanto você está se santificando aqui na casa do Senhor, Deus já está mandando o anjo lá para tratar com a sua casa, com a sua família. Não cessa de buscar o Senhor. Não desista dos seus sonhos, ainda que estejam difíceis. Porque muita gente disse assim, essa é a terceira reunião de divórcio, de conciliação. Agora não tem mais jeito, você vai ter que tirar essa aliança. Eu fiquei calada, eu falei, não, eu sei em quem eu tenho crido. E na última audiência de divórcio, o que aconteceu? Ele não quis, eu já não queria mesmo. E aí nós voltamos e cada dia o Senhor tem dilatado o amor meu por ele e dele por mim. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja. Você está ouvindo a voz de Deus? Um ótimo lugar para você ouvir a voz de Deus é no seu quarto, em um momento de santificação, de consagração. Busque o Senhor. Deus vai te dizer lá dentro do seu coração. Todo mundo dizia, olha, não tem mais jeito. O que é que Deus disse? Confia em mim. Minha mão levou, minha mão vai trazer de volta. E você vai ver o que eu vou fazer na vida de vocês. Eu tinha a voz de Deus no meu coração. E nem um juiz foi capaz de roubar. Quem está roubando a voz de Deus no teu coração? O que está roubando a voz de Deus do teu coração? Josué tinha dito, Josué escutou Deus falar, a partir de hoje eu vou te exaltar no meio desse povo. Aconteceu, irmãos, o mar se abriu, irmãos, a muralha caiu, irmãos. Olha, Deus está dizendo, eu sou, como fui com Josué, eu sou contigo. É Deus falando, não é irmã Ana Lídia não, é Deus falando. Deus está dizendo, eu sou contigo, eu estou do teu lado para te fortalecer, para te fazer entrar na promessa. Essa família não é só sua não, irmãos. Deus não ama mais meu filho do que eu. Eu não amo mais meu filho do que Deus. Deus ama muito meu filho, mas eu tenho que orar pelo futuro dele. Esse é o meu papel, clamar, jejuar, santificar e buscar, porque Deus tem maravilhas para fazer na vida dele, maravilhas na vida do meu esposo, na sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Santificai-vos.
separa, pensa agora, medita no teu coração, o que você pode fazer para mostrar para Deus que essa não é só mais uma noite na casa do Senhor, de que hoje Deus está falando com você que Ele tem algo para fazer sim, dentro da sua casa, que existe algo para retirar você. Não espera chegar no fundo do poço para poder olhar para cima e ver Deus, não. Agora, santifica-te hoje, santifica-te hoje. Amanhã Deus quer fazer maravilha, mas é agora. Esta é a hora de buscar o Senhor. Amém? Estende as suas mãos para os céus agora. Se você está com seu marido, dê as mãos a ele. Fique de mão dada com alguém da sua família agora.